Pessoal, o nome da pregação de hoje é Como Amar o Inimigo, também pode ser Como Perdoar, Como Amar Pessoas Difíceis. E vale lembrar que muitas vezes o inimigo não é o Estado Islâmico lá do outro lado do mundo, mas pode ser o João, do outro lado da cama. Como que nós podemos ser capazes de perdoar? Como que nós podemos ser capazes de lidar com pessoas difíceis que somos todos? O que de fato significa amar o inimigo? É sobre isso que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos lá. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Isso eu preguei sobre este versículo semana passada. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal pelo bem. Esse é um texto muito famoso do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está apresentando para nós a moralidade cristã, a noção de certo e errado da fé cristã, e obviamente é a única noção de certo e errado, é a noção de certo e errado bíblica que vem de Deus, porque sem Deus não há noção de certo e errado. Mas, e essa noção de certo e errado é resumida em amor, porque toda a lei é resumida no amor, de modo que pecar é não amar. Por isso é muito interessante que muitos pregadores modernos, eles tenham repúdio pela lei hoje. É o que nós chamamos de antinomianismo. Como que eles podem repudiar a lei se a lei se resume em amar a Deus e o próximo? Quando que isso foi abolido? De forma alguma. Eles interpretam de maneira totalmente herética e incorreta quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei. Paulo aqui então está apresentando a lei. Depois de falar que não estávamos mais debaixo da lei, ele diz: veja aqui a lei para vocês. Ora, mas Paulo só apresenta a moralidade cristã depois de falar muito sobre o evangelho. É a partir do capítulo 12 que Paulo vai então dando a moralidade cristã e vai acompanhar aí até o capítulo 16. Ou seja, foram 11 capítulos falando do evangelho. Foram 11 capítulos falando quem Deus é, quem nós somos, como somos salvos. 11 capítulos. Para daí então, ele falar de coisas práticas. Isso também já é uma grande advertência para nós, porque hoje há uma quantidade imensa de pastores que eles dizem não se preocupar com doutrina. E a doutrina aqui, em algumas igrejas, doutrina é relacionada apenas à vestimenta, né? No meio pentecostal, essa igreja não tem doutrina, é porque o povo não usa saia. Não, aqui me refiro à doutrina do evangelho. Eles dizem, tá vendo? Não, eu gosto de coisas práticas. Paulo só vai falar de coisas práticas a partir do capítulo 12. Antes disso, ele define quem Deus é. Quem Deus é. Ele define o que é justiça. Ele define o que é pecado. E ele encerra toda a humanidade debaixo do pecado. Ele diz como nós somos salvos. Ele disse o que aconteceu quando nós fomos salvos. Para daí então apenas, ele falar da moralidade cristã. Não é engraçado isso? Se você pega uma boa parte das igrejas evangélicas, eles falam dão essa ênfase que Paulo deu, falar da justiça de Deus, da ira de Deus, porque Paulo começa falando da ira de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que é a doutrina que Paulo fala. Não, é só coisas práticas. A igreja virou uma espécie o pastor virou um palestrante de autoajuda, ou agora, né, de maneira mais moderna, um coach. Dicas rápidas de como ser bem-sucedido, dicas rápidas de como que você se relaciona bem com a sua esposa,
Sabe? Métodos e métodos, métodos e métodos infalíveis, sendo que o que eu e você precisamos é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É saber quem nós somos, quão malignos e depravados somos. É isso que você precisa no seu casamento. Você não precisa de métodos, você precisa ser santo. Você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus. Mas já que os homens de hoje, já que os cristãos não são homens de Deus, eles precisam então recorrer a métodos. Métodos e mais métodos. Há todo tipo de método hoje. Tem método para criar, para fazer a criança dormir. Tem método, tem todo tipo de método. Por quê? Porque os homens não são mais homens. E aí eles buscam esses subterfúgios aí em outros lugares. Paulo fala do evangelho, fala da predestinação, da eleição, do que somos em Cristo Jesus. E daí então, só depois, ele começa a falar de coisas práticas. Só depois de muito falar sobre o evangelho, ele então entra na moralidade cristã. Isso também é importante, sabe por quê? Paulo abre o discurso em Romanos 12 com um portanto. Portanto, ou seja, com base no que eu acabei de falar, eu vou falar algo agora. Esse portanto é fundamental. Fundamental. O que ele disse que se conecta com a moralidade cristã. Portanto, com base no que eu acabei de dizer sobre vocês, sobre quem Deus é, agora, somente agora, eu vou falar como vocês vão viver. Primeiro, então, Paulo, em Romanos 6,6, resume bem a ideia. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que não sirvamos o pecado como escravo, diz ele. Veja o que ele está declarando. Somos livres em Cristo Jesus. Somos nova criatura. Nascemos de novo. Nascemos de novo. A profecia da nova aliança se cumpre em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ele nasce de novo. O coração de pedra é retirado. Um novo coração é dado a ele. Nós éramos como bestas selvagens. Nós éramos como animais. Mas Cristo Jesus, nosso Senhor, fez um milagre em nós. Ele nos mudou por dentro. Não é que a noção de certo e errado nos muda, que é a lei. Não, foi Cristo Jesus que nos mudou, nos salvou, nos redimiu, nos mudou por completo. Nós éramos porcos, agora nós somos ovelhas. Só depois de falar quem a gente é que Paulo diz, agora, com base no que vocês são, façam isso. O problema da pregação moderna é apenas faça isso, faça aquilo outro. Moralidade. Faça isso, faça aquilo. Noção de certo e errado. Sem Cristo é farisaísmo. Os fariseus tinham a sua noção de certo e errado, mas eles não tinham Cristo. E sabe o que aconteceu? Eles mataram Cristo Jesus. Eles perseguiram o povo de Deus. Moralidade sem piedade. Moralidade, noção de certo e errado, sem o evangelho. Até isso mata. Nos tornamos legalistas, sem amor, sem misericórdia. Portanto, diz Paulo em Romanos 12, é depois que vocês ouvem o evangelho, que vocês sabem quem vocês são, é somente aí que eu vou falar para vocês, de fato, vivam agora como Deus planejou para que vocês vivessem. E, de maneira resumida, é amém. Amém, amém, amém e amém. E esse é o tema aqui. Eu vou fazer 2 pregações sobre essa porçãozinha que eu acabei de ler, talvez 3, não sei. E eu vou dar ênfase aqui a todas essas passagens. Na realidade, tudo aqui tem a ver com amor. Tudo que ele fala aqui do verso 9 ao 21, de maneira direta, indireta. E eu vou falar de 3 princípios que ele fala aqui sobre o amor. Como que nós devemos viver? Como que nós devemos viver? Haja vista que Deus nos redimiu. Haja vista que somos cristãos, que somos filhos de Deus. Como que nós vamos viver? Como? Lembra? Portanto, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? Com base no que Cristo fez em vocês, ofereçam-se a Ele, vivam uma vida santa e, de maneira resumida, amem. Persigam o amor. E aí, 3 princípios aqui hoje. Primeiro, dê preferência aos outros. Verso 10. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia aqui não é de coração. Na mentalidade bíblica, é o centro da personalidade, é o seu eu.
não é apenas a ideia de emoção como hoje a gente entende. Quando se fala de coração, está muito associado com emoção. É claro, a emoção faz parte de nós também. Nós somos os seres humanos e temos emoção, então está incluído também a ideia aqui de coração. Mas vai além. Então ele diz, olha, que vocês amem o seu próximo com todo o seu ser. Com todo o seu ser, que vocês amem o próximo. E que vocês prefiram em honra uns aos outros. R.C. Sproul, comentando isso aqui, ele diz assim, não devemos buscar honra para nós mesmos, mas sim para refletir ou desviar a honra para os outros. Ora, não é exatamente este o nosso problema? O fato de que, tanto em casa quanto na igreja, em tantos lugares, muitas e muitas vezes, nós estamos mais e mais preocupados com o nosso próprio nome. Mais e mais preocupados se o meu nome vai ser lembrado, do que em servir a Deus, em fazer aquilo que é melhor para o reino de Deus. Não é exatamente isso por isso que o feminismo seduziu a tantos. Porque o feminismo, em se tratando da família, ele é uma competição para ver quem é mais honrado, quem é melhor. Você nota isso o tempo inteiro. As piadinhas, as mulheres são melhores que os homens, o tempo inteiro. Sabe? O tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. É a ideia de competição. Provar que um é melhor que o outro. E sendo que a fé cristã não é isso. É a ideia de complemento. Nós nos completamos uns aos outros. E Paulo diz, dê preferência uns aos outros. Sirva uns aos outros. É quase a ideia mesmo que a gente faz até quando estamos dirigindo. Quando você dá preferência, deixa o outro passar. Eu não consigo pensar em outro exemplo melhor para isso aqui do que aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, que é aquele exemplo clássico daquele pastor que estava em uma conferência. Ele ia pregar no melhor horário, com maior visibilidade. E ele notou que o outro pastor tinha uma pregação que era mais importante que a pregação dele, mas seria dada em um momento de pouca visibilidade. Aquele pastor, então, ele olhou para o outro e disse, pregue no meu horário. Pregue no meu horário. Esse é um exemplo claro de dar a preferência. Mas aqui, você nota nas igrejas, você já viu como que há muitas e muitas igrejas que eles inventam todo tipo de ministério? Tem até ministério do skate. Por que eles fazem isso? Para prender as pessoas. Para que elas se sintam honradas. Tem um monte de gente brincando de fazer igreja. Brincando. Mal entendem eles que o culto é central na nossa vida, porque ele nos ensina como viver em família. Que de fato, a igreja é forte lá em casa. Mas não. Eles têm que aparecer em algum lugar, em algum elemento do culto. E aí se coloca uma pessoa que não tem preparo nenhum. Fala um monte de besteira. Mas tem que satisfazer o egozinho daquela criatura. Ao invés de se pensar qual é o melhor ordenamento para que a glória de Deus, para que Deus seja exaltado, para que os irmãos sejam abençoados, sejam realmente alimentados. Mas não, eles pegam no coração maligno e prendem os homens assim. Eventos e mais eventos, tem tudo. Hoje, eu acho que eu falei disso esses dias, algumas igrejas parecem essas arenas de futebol. Essas arenas multiuso, que agora não tem nesses grandes estádios do Palmeiras, por exemplo, do Corinthians, não é apenas o jogo, é um evento o estádio. Tem shopping, tem restaurante lá dentro. As igrejas se tornaram isso. Por quê? Porque o evangelho puro já não satisfaz. Na realidade, nunca satisfez o homem ímpio, o carnal, o filho do diabo, vestido com pele de ovelha. Ele não se satisfaz. Então, se faz todas essas coisas, se trabalha no ego, mexe no ego das pessoas para que ele se sinta honrado. Homens de Deus não são assim. Homens de Deus são como aquele pastor. Querem que a glória de Deus triunfe, que a glória de Deus brilhe. Convém que ele cresça e eu diminua. Dê preferência aos outros.
Dê preferência aos outros. Eu lembro quando eu era de outra igreja, mas a culpa é minha. A culpa é minha e de mais ninguém. Mas era uma igreja que tinha alvos de crescimento e alvos de crescimento. E eu lembro, muitas vezes não havia o desejo maior é que a minha igreja fosse grande, de que a minha igreja fosse maior. E sempre tentando achar defeitos em os outros para que eu fosse honrado. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O nosso desejo é que o Evangelho cresça, que o Evangelho resplandeça mais e mais, que a nossa pregação, por exemplo, seja instrumento para abençoar tantas pessoas e que essas pessoas se reconciliem com Cristo, encontrem uma boa igreja e existem homens de Deus por aí, graças a Deus por isso. Mas, às vezes, sabe, o pastor ele pode se tornar alguém, acha que só a igreja dele que presta. Dê preferência aos outros, diz Paulo. Não busque honra para si mesmo. É uma maneira diferente de falar aquilo que Jesus já havia dito. Não sente na primeira fileira. Não faça isso. A ideia é, não busque honra. Sente lá atrás. E aí então, se alguém for lá atrás e te trouxer para frente, ótimo. Mas não sente lá na frente. Imagine a vergonha. Aí Jesus diz, imagine a vergonha, alguém chegue para você e diga, esse lugar está reservado, saia daí. Então, a ideia, é só uma figura isso aqui, obviamente. Por favor, sentem nas primeiras. É melhor para o culto, para a funcionalidade. Eu imploro. Né, os atrasadinhos, aí eles chegam e sentam lá atrás, já fica mais fácil. Então, é só uma ilustração, é uma parábola para mostrar. Nunca busque honra para si mesmo. Na sua casa, com seus filhos, faça tudo sem esperar nada em troca. Nunca busque honra. É uma bênção sermos honrados. É uma maldição buscarmos honra para nós mesmos. Na sua casa, mãe, não fala como os ímpios costumam fazer. Quando eu morrer, vocês vão dar valor. Mãe só muda de endereço, né? Meu Deus do céu, ninguém me valoriza. Faça para a glória de Deus, como Jesus ensinou. Faça com uma mão e que a sua outra mão seja cega. A ideia aqui, a figura é, dê, sem esperar nada em troca. Dê preferência aos outros. Segundo, seja generoso. O amor que não toca o seu bolso não atingiu o seu coração. O amor que não toca o seu bolso não atingiu o seu coração. Ao longo da Idade Média, desculpa, deixa eu ler mais uma vez com vocês o texto. Verso 13. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Obviamente, ser hospitaleiro não tinha tanta pousadinha na época. Tinha que receber as pessoas. E, obviamente, havia gasto nisso aí também. Por isso, Paulo relaciona os dois aqui. Ajude os necessitados e também receba as pessoas em sua casa. Ao longo da Idade Média, havia por conta da Igreja Católica, a crença na salvação pelas obras, havia todo um comércio de indulgências e de oferenda, de oferta aos pobres. Mas não pelo desejo de diminuir a pobreza, mas sim como crença de que aquilo ali os redimia de seus pecados. Ou seja, não era oriundo do amor a ideia de ajudar o próximo, mas sim de pagar os seus pecados. Essa, de forma alguma, é a ideia cristã. De forma alguma. Ainda hoje, muitos são generosos na igreja, em qualquer lugar, pensando que isso, de alguma maneira, vai redimi-los de sua culpa. Mas não há dinheiro no mundo que pague os nossos pecados. A generosidade, ela é simplesmente por amor ao próximo. É simplesmente para o bem do próximo, não é para a nossa redenção. A nossa redenção foi paga com o preço do sangue do Cordeiro. É simplesmente focado no outro. E vale a pena dizer o seguinte: quantas vezes nós ajudamos pessoas, e muitas dessas pessoas, elas
rasgam o que damos a elas. Eu já dei violão que não foi usado. Olha, eu perdi a conta de quantos cursos do meu curso eu dei para pessoas. E é muito interessante. Os que recebem de graça, a maioria, muitos deles nem assistem uma aula ou outra. É impressionante. E aí o que eu digo? Ah, tá vendo? Agora eu não dou mais nada para ninguém. Isso é avareza. Isso é desculpa. É usar a maldade dos outros para esconder a nossa. O que devemos é tentar avaliar bem quem iremos ajudar, como a Bíblia fala, que sejamos criteriosos para ajudar. Sejamos criteriosos, mas que devemos ajudar. Que devemos ser generosos com os nossos irmãos, principalmente aqui em nossa igreja. Quantos irmãos, muitas e muitas vezes, passando dificuldades porque querem que suas esposas fiquem em casa. Nós devemos ajudar. Nós devemos olhar isso. Esses irmãos que estão engatinhando para ter um padrão mais bíblico de como conduzir a sua casa. Se virmos labor, dedicação, nós devemos ajudar esses irmãos. Devemos ajudar. Nós, como igreja, com os dízimos e ofertas, mas também individualmente, cada um de nós. E devemos estar atentos às demandas genuínas. Sim, no meio disso haverá alguns vagabundos. Haverá. No meio disso haverá alguns estelionatários da fé. Infelizmente. Mas que a maldade deles não seja usada como desculpa para ocultar a nossa. Que sejamos generosos. Terceiro e último, nós devemos amar o inimigo. Aqui Paulo fala várias coisas sobre amar o inimigo. Várias. Verso 14, abençoem aqueles que vos perseguem. Verso 17, não se vingue. Verso 20, alimente o seu inimigo. Não pague o mal com o mal. Primeiro, o que esse texto não quer dizer? O que significa tudo isso que ele falou? Abençoar os que perseguem, não se vingar e alimentar o inimigo. O que isso não quer dizer? Primeiro, isso não quer dizer que nós não podemos nos defender. De todos os sentidos possíveis. Por exemplo, fisicamente. Muitos usam passagens como essa ou como aquela. Se te der um tapa no rosto, vira o outro para dizer, tá vendo? Se o bandido vier, dá um tiro na sua esposa, ofereça ao seu filho também. Né? Ou seja, dá até um nervo, né? Não é isso. Em tempos normais, talvez eu nem precisasse dizer o que isso aqui não significa. Mas nesses dias é fundamental que eu diga o que esse texto não quer dizer. Então, amar o inimigo não significa que não podemos nos defender, porque a própria Escritura declara que nós podemos nos defender. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Também podemos nos defender moralmente, não apenas fisicamente. Paulo, ele foi atacado e perseguido por falsos profetas, que falaram mentiras sobre ele. Várias e várias mentiras. O que Paulo fez? Ele escreveu uma carta pública, dizendo, é mentira, esses homens são cães. Esses foram os termos que Paulo usou. São cães, são enviados do diabo. Porque os ministros de Satanás são como anjos de luz, como Satanás é. Parece uma coisa boa, mas são enviados do capeta. Paulo usou esses termos para se referir a esses homens. Em Gálatas ele os chamou de cães, ele falou que os apóstolos eram falsos, aqueles outros apóstolos. Jesus também combateu falsos profetas, ele virou as mesas de cambistas. E no caso de Paulo, principalmente, toda essa defesa que ele fez tinha a ver principalmente com a preocupação do evangelho, porque Paulo levava o evangelho, e aqueles homens malignos mentindo sobre Paulo, fazia com que isso levava as pessoas a não quererem ouvir Paulo. Então Paulo se defende, principalmente por amor à glória de Deus e por amor às próprias pessoas. Então não significa que não podemos nos defender. Ao mesmo tempo, Paulo disse que ele abençoou aqueles que o perseguiam, que ele amou os inimigos. Sim, ele disse isso para que nós façamos, porque ele também fez. E aí, vamos explicar um pouco isso. Em Atos capítulo 14, os judeus incitaram
os irmãos, os cristãos, e falavam em apedrejar Paulo. Em Atos 17, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasón, procuraram trazê-los para o meio. Em Atos 14, Paulo foi apedrejado, quase até a morte. Ele foi dado como morto. O texto não é tão claro se ele deu uma fingidinha, ou, quer dizer, alguns chegam a dizer mesmo que alguns chegam até a dizer que Paulo morreu ali e ressuscitou. Não é isso de forma alguma, mas foi terrível o que ele passou. Ele foi dado como morto, as pessoas acharam que Paulo estava morto. Isso aconteceu. Em Atos 18, o texto bíblico diz que Paulo estava pregando em Corinto e os judeus blasfemavam contra Paulo. Ou seja, Paulo era perseguido sistematicamente por esses homens, que não davam sossego a Paulo. Onde Paulo chegava em uma cidade, já tinha um demônio judeu lá. Paulo chegava para pregar, já tinha um judeu para atrapalhar o trabalho de Paulo. Ok. Como Paulo se relacionou com esses homens? Em Romanos 12, Romanos 10, ele começa, ele se refere aos judeus como seus compatriotas e diz que a sua alma estava angustiada por conta da perdição desses homens. E ele diz que ele desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor aos seus irmãos. Ou seja, se eu pudesse ser maldito para que eles fossem abençoados, eu seria. Se eu pudesse me perder para que eles fossem salvos, eu faria. Que coisa. Qual a explicação para isso? Para Paulo dizer, abençoem aqueles que vos perseguem. Amem seus inimigos. Por que Paulo fala isso daqueles judeus? Por que Paulo fala que aqueles judeus que o perseguiam sistematicamente, Paulo diz sobre eles, eu desejaria ser anátema, maldito, para salvá-los. Ora, Paulo era um deles. Ou você não lembra que Paulo, outrora, perseguia cristãos? Ou você não lembra que Paulo, outrora, era um daqueles judeus que quando chegava um cristão, Paulo estava lá, infernizando aqueles cristãos? Você não se lembra quando Paulo tinha pegado cartas de autorização para perseguir e torturar cristãos? No caminho para Damasco, Deus se manifesta a ele e diz, porque tu me persegues, Paulo. Seu ódio é contra mim. Ora, Paulo ensina o amor ao inimigo, porque ele era um inimigo. E Deus o amou mesmo assim. Mas Paulo diz em Romanos 5 que todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós. Deus não abençoou Paulo, mesmo quando Paulo perseguia. Deus não fez de Paulo alguém bendito, mesmo sendo Paulo alguém amaldiçoado. Quando o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Deus deu comida para mim e para você, que éramos inimigos dele. Cada vez que ele trazia comida, nós, como animais, tentávamos mordê-lo. Por isso Paulo diz, deem de comer a seus inimigos, assim como Deus deu de comer a vocês. Eu vi um título, como perdoar, segundo a psicologia. Como? Porque a psicologia é totalmente ateísta. Sem Deus, qual é a base para você perdoar alguém? Me explica. Qual é a base? Sem Deus, qual é a base para você amar o inimigo, gente? Não tem. A base sobre a qual se assenta o amor cristão pelo inimigo é Cristo Jesus, é o fato de que Ele nos amou primeiro, de que Ele perdoou os nossos pecados e por isso exige que perdoemos também aqueles que nos perseguem. Olha, se Cristo não existe, se Deus não existe, com base em quê eu vou perdoar?
Se Deus não existe, a coisa mais lógica a se fazer é matar os nossos inimigos. É a coisa mais racional a se fazer. A base para o perdão, a base para o amor cristão, é o amor de Deus por nós. Seu cônjuge, ele é terrível. Você também não era? Você não resistia a Cristo? E Deus não amou você, não teve paciência com você? A base para o amor ao próximo é o amor de Deus por nós. A base do amor cristão é o amor de Deus pelo seu povo. Nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar disso. Porque o amor é o resumo de toda a lei. Tudo vai passar. Tudo mesmo. Mas o amor é incorruptível. Até a fé e a esperança vão deixar de existir, diz Paulo. Mas o amor, nem as muitas águas podem afogar o amor. Toda a vida cristã, toda doutrina cristã, ela desemboca aqui, no amor. Tudo que Paulo falou tem o seu clímax aqui, no amor a Deus e ao próximo. Se a gente estudou até Romanos 12, falando sobre doutrina e predestinação, e aqui é interessante, né, predestinação, que nós ensinamos sobre isso, e é interessante porque eu já falei para vocês isso. Lá, antes de Paulo falar sobre predestinação, ele fala do amor e que ele está disposto a morrer por aqueles judeus. Mas você vê como que hoje muitos fazem, antes de falar de predestinação, ele está disposto a matar o outro, para humilhar o outro, para acabar com o seu ignorante, você não sabe nada, vai ler um pouco, Romanos, Calvino. Percebe que o espírito de Paulo, antes de falar da eleição, é totalmente diferente do espírito de muita gente hoje? Tudo vai passar. Tudo. Mas o amor vai permanecer. E para encerrar, a gente foi... Onde que a gente foi, gente? A gente foi ali em Campos do Jordão, né? Que delícia. Nossa, eu cheguei em casa, né? Comi umas porcaria lá, mas tudo caro também. Um pastel, gente, R$57. Você acredita nisso? Eu quase falei para a moça, aceita uma criança para pagar o pastel? Porque tenho 4 aqui. R$57. Mas gostoso. Outras coisas lá nem tanto. Mas enfim. Né, a alegria, né, de estarmos com irmãos, amigos queridos. O quanto que as pessoas... Nós não somos como Deus, né? Deus, ele é autossuficiente. Ele é. Nós não. Nós não somos assim, como eu sempre falo para vocês. Eu sou pastor. Para eu ser pastor, tem que ter uma ovelha. Eu sou pai. Para ser pai, tem que ter um filho. Deus não. Ele é. Ele não precisa de ninguém mais. Nós não somos assim. Nós não somos assim. O amor é a materialização perfeita do que é Jesus Cristo. Tanto pelo próximo, pelo inimigo, e muitas vezes, né, a Bíblia diz, ame o próximo, ame o inimigo. É porque muitas vezes o próximo é o inimigo. Às vezes é a esposa, é o filho. E se nós não conseguimos perdoar nem a esses, a quem iremos perdoar? Vamos ficar de pé?